Graças a Deus por mais um dia que Deus tem nos dado. Hoje, mais uma quinta-feira, já no dia 22 de fevereiro, e com os mais motivos para nós colocarmos em oração. A gente sempre tem feito esse informativo de oração para que você desperte para mais e mais vida de oração, mais e mais compromisso de orar junto com seus irmãos na fé, inclusive com seus familiares. Peço que você dê atenção a esses motivos e veja qual que é a melhor estratégia para você agora. Ir pausando o vídeo a cada motivo e já orar por eles, ou anotando e depois separar um tempo de oração. Mas ore por esses motivos que a gente vai compartilhar aqui. A gente sempre tem iniciado com uma das perguntas do breve catecismo, e aqui até para nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Como é que Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Algumas das perguntas que virão a seguir no breve catecismo vão detalhar essa questão da criação e da providência também. Mas já para a gente refletir nessa pergunta, nessa resposta, o que acontece quando você derruba alguma coisa? Ela cai, sempre. O que acontece quando a água está em temperaturas congelantes? Ela se transforma em gelo, sempre. As estrelas sempre percorrem o mesmo caminho no céu, ano após ano. O verão segue a primavera segue o inverno todos os anos. Todo dia o sol nasce e se põe. Todas essas coisas fazem o que fazem porque Deus decretou que elas o fizessem. As coisas ordinárias, rotineiras da natureza, que são tão familiares para nós, são a realização dos decretos de Deus. O que nós chamamos de leis da natureza são, na verdade, os decretos de Deus. A razão pela qual os cientistas podem fazer ciência é que o universo é muito confiável. Nós podemos contar que certas coisas sempre acontecem sob certas circunstâncias, porque isso foi o que Deus decretou. Ele embutiu essas leis em seu universo quando o criou, e toda a criação lhe obedece. Contudo, quando Deus quiser, ele pode fazer com que a natureza faça coisas que ela não faz normalmente. Nós chamamos a isso de milagres. E aí a gente pode orar por isso, louvando ao Senhor por suas obras da criação, da providência e se alegrando nele também. E você tem as passagens bíblicas para você dar atenção aí abaixo também. Além disso, lembre que nós temos usado desse material também nos domingos, até como orientação para o nosso ensino, para a nossa adoração. Ore pela nossa igreja. Próximo domingo nós teremos um momento bastante especial pela manhã. Cada mês nós temos uma escola bíblica especial. Então, começando às 9 horas e estendendo pela parte da manhã, sem uma interrupção de escola bíblica e depois culto. Nesse próximo domingo, então, nosso tema é IPCD na escola. Vamos para a sala de aula. E um dos motivos principais para esse encontro é a gente orar pelos estudantes, pelos professores, a gente crescer, inclusive no ânimo, na disposição de aprender mais e mais aquilo que Deus tem nos ensinado, seja na escola bíblica dominical, seja no seu estudo da Bíblia em casa, mas também lá na faculdade, no ensino médio, mesmo as crianças que estão entrando na escola agora. É importante a gente orar por isso. Você convide outras pessoas para esse momento de intercessão pelo ambiente escolar, pelo ano estudantil. Ore também pelos desaparecidos. A gente vai orar pela Rafaela. Ela é de 2007, bastante jovem ainda também, desapareceu dia 15, então agora para completar uma semana, filha da Mônica e do Rafael. Vamos orar para que ela esteja bem, que ela seja encontrada e que haja esse reencontro também com a sua família. Vamos orar pelos nossos ministros do STF, hoje destacando aqui o Dias Toffoli e o Luiz Fux. Vamos orar pela atuação deles, pela família deles, pela crença deles no Senhor Jesus Cristo, por atitudes sábias e corretas para aquilo que é justo, para aquilo que é bom e necessário diante de cada caso, cada processo também. Vamos continuar orando pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Aqui a gente continua com aquela sequência de orações em prol dos lugares onde a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais quer chegar. Então, a Ásia Meridional, lugar bastante dominado pelo hinduísmo, e a nossa atenção lá no Nepal. Há alguma atuação pontual para a gente pedir para o crescimento do trabalho missionário nessa região. Lembre de orar pelos nossos outros missionários também, inclusive um daqueles que nós apoiamos é o pastor Vinícius Bantim, com a sua esposa Elizabeth, suas duas filhas, vinham enfrentando dificuldades com relação a visto para retornar para a África do Sul. Então interceda também por eles.
interceda pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, olhando ali para aqueles que estão nos campos de Alagoas. Em São Miguel dos Campos, nós temos o pastor Martinho e a Luz Marina. Então, pedir pelo casal, pela atuação missionária ali, pelo crescimento do Evangelho e da Igreja do Senhor Jesus Cristo lá também. Também continuo aqui incentivando que você assista os episódios do documentário Faces da Perseguição, que é da Portas Abertas. Esse é o episódio 7, sobre o Egito, falando do Quiro, que é alguém que sobreviveu a um atentado que deixou 400 feridos e 28 mortos, entre eles sua mãe, uma irmã e uma tia. A mãe de Quiro lhe ensinou, quando era assediado na escola por ser cristão, que sofrer pelo nome de Jesus é o maior privilégio que você pode ter. Então, algo muito edificante para a nossa vida cristã, inclusive para suportarmos provações e tribulações, mas também para aprendermos mais daquilo que Deus tem feito em meio à igreja que tem sido perseguida, inclusive lá no Egito. Então, ore e assista também esse episódio. Lembre que a gente ora pela igreja perseguida também nas nossas reuniões de oração a cada quinta-feira. E aí esse convite para que hoje, às 8 horas da noite, você esteja conosco no nosso templo para orarmos juntos. Deus permitindo, a partir das 19 horas, nós vamos em algumas das ruas ali bem próximas do nosso endereço para fazer algo de ação evangelística, com a entrega de literatura evangélica e convidando para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, se comprometam com a palavra de Deus. Um dos livretinhos que a gente tem chama assim Dia a Dia, são versículos para a pessoa ler a cada dia da semana. Então a gente vai incentivar que as pessoas busquem o Senhor, busquem a palavra do Senhor e vamos nos colocar à disposição para que elas estejam com a gente também na nossa reunião de oração e outras atividades. Então, também coloque isso em oração. Se você puder, ore conosco às 8 horas, mas chega também, se possível, mais cedo para essa ação evangelística. Tá? E vamos pedir, inclusive, pelos frutos que glorifique ao Senhor, que Ele abençoe também a sua vida, a sua família, seu comprometimento de oração. Um grande abraço, Deus abençoe, até mais tarde.